A história dos cachorros. Cães são, talvez, os animais mais comuns que encontramos andando por aí. E desde sua domesticação até os dias atuais, eles acompanham a nossa espécie em uma relação que, em maior parte, é de companheirismo e cuidado. Essa confiança toda conferiu aos nossos doguinhos o título de melhores amigos do homem. Mas o que são os cachorros? Como eles eram antes de sua domesticação? E qual a relação entre eles e a nossa espécie? No vídeo de hoje eu irei responder a essas perguntas e contar basicamente tudo sobre os cachorros. Então, bora! Para começar a falar dos nossos amigos, precisamos primeiro entender a classificação desses bichos. Obviamente, eles são mamíferos placentários de um grupo chamado carnívora, que se divide em duas linhagens: os Feliformia, que inclui animais como suricatos, hienas e felinos, e Caniformia, onde teremos uma linhagem extinta que tem uma relação filogenética bem confusa e que vive mudando de lugar, os Amphicyonini. E não vai ser eu que vai definir isso agora, mas seguindo em Caniformia, nós temos duas linhagens principais: Arctoidea, onde teremos animais como os ursos, pinípedes e mustelídeos, e Cynoidea, que junto de algumas linhagens extintas como Hesperocionini, nós temos a linhagem Canini, que inclui alguns gêneros extintos como Leptocion, mais os grupos viventes, sendo elas Urocionini, onde temos o gênero Urocion, Vulpini, onde temos a maioria dos animais que popularmente chamamos de raposas, incluindo a raposa do Ártico, a favorita do meu mano Hatch, e Canini, que se divide em Cerdocionina, que inclui animais típicos das Américas, como o cachorro vinagre e o lobo-guará, e Canina, que inclui vários gêneros, dentre eles Canis, que abrange várias espécies que popularmente chamamos de lobos, dentre elas Canis lupus, que além de algumas subespécies extintas, inclui os lobos cinzentos, da subespécie Canis lupus lupus, e os cachorros, da subespécie Canis lupus familiares, esses que surgiram há pelo menos 14 mil anos atrás, no final do Pleistoceno. Sendo assim, tecnicamente os cachorros são um tipo muito particular de lobos. E como eles eram antes dos humanos? Sabendo que os cachorros são na verdade lobos, podemos tirar muitas informações sobre seus ancestrais apenas olhando para os seus parentes viventes, os lobos cinzentos. Eles são animais bem grandes, com adultos tendo algo em torno de 1,30 m de comprimento, 80 centímetros de altura e pesando entre 35 e 40 quilos, com alguns indivíduos raríssimos chegando a ter quase 80 quilos. É praticamente um ser humano médio. São animais bastante territorialistas e que formam alcateias, que são uma família ou um agrupamento de famílias, e cada família tem entre 5 e 10 indivíduos, compostos por um pai e uma mãe, que são os líderes, e seus filhotes, que serão subordinados, tendo casos raros de adoção, onde um lobo solitário e mais jovem é adotado por uma família, porém, eles não têm o mesmo prestígio que os demais. Uma alcateia evita o contato com outras alcateias, e caso isso ocorra, poderá haver disputas por território que podem ocasionar no fim de uma delas ou até no fim das duas, dependendo da brutalidade do conflito. Um lobo permanece em sua alcateia original até mais ou menos 1 ano de idade, e passam a procurar indivíduos do sexo oposto que não sejam de sua família, dispersando para locais mais distantes e que não tenham nenhuma alcateia dominando. Ao longo dessa migração, o lobo permanece solitário, até que ele encontre algum indivíduo do sexo oposto, assim fundando uma nova alcateia. Surge assim a necessidade de marcar um território, onde irão caçar suas presas, pois são carnívoros especializados em caçar grandes ungulados, como bisões, alces e javalis, mas também podem caçar animais menores, como coelhos, roedores, aves, peixes e até insetos. E para demarcar esse território, eles usam o cheiro de seus dejetos, não só da urina, mas também de suas fezes, isso além de marcas de arranhões no chão e nas árvores. É uma forma de avisar as alcateias mais próximas que já tem lobo morando ali. Esse novo casal terá filhotes, e a alcateia irá aumentar, e quando houver a necessidade de reunir os indivíduos, os lobos irão uivar para sinalizar a sua localização. Ou seja, não, os lobos não uivam para a lua cheia. E como esses bichos foram domesticados? Esse processo começou entre 30 e 40 mil anos atrás na Eurásia. Humanos e lobos nem sempre tiveram uma boa convivência, em geral sendo espécies que se evitavam mutuamente, mas conforme o ser humano se expandia para as áreas onde os lobos viviam, mais frequentes eram o encontro entre ambas as espécies, tendo uma convivência a princípio com fins mais utilitaristas. Lobos passavam a seguir os humanos por conta principalmente dos restos de seus alimentos, enquanto os humanos seguiam os lobos, pois sabiam que onde tem lobo tem caça. E à medida em que ambas as espécies se aproximavam mais e mais, os humanos antigos percebiam que, entre os lobos ferozes, haviam alcateias mais dóceis e que toleravam melhor o contato humano, assim adotando esses lobos em seus grupos, usando-os em suas caçadas. A tática de caça desses animais, por meio de perseguição de indivíduos vulneráveis das grandes manadas, concedeu aos humanos uma caçada mais eficaz, enquanto os lobos receberam segurança ao lado dos humanos. Segurança tanto de outras alcateias, quanto segurança alimentar. E com o tempo, esses laços foram se estreitando, ao ponto de quase ser impossível você encontrar uma população de humanos sem um ou mais lobos presentes. Nesse meio tempo, nós selecionamos artificialmente os lobos que tinham as melhores características para determinados tipos de caça, surgindo assim variações do padrão corpóreo desses animais. E com o advento da agricultura, novas funções foram atribuídas a eles, como tração e pastoreio, isso sem contar nas raças que foram selecionadas puramente por estética, e atualmente são reconhecidas entre 400 e 500 raças de cachorro
cachorros, dos mais variados tipos e formatos, sendo que a maioria delas foi selecionada nos últimos 200 anos. Mas não nos esqueçamos dos vira-latas, os cachorros sem raça definida, que são os descendentes de mais de uma raça, que podem ou não incluir o cruzamento com as raças que se diversificaram nos últimos 200 anos. Hoje, os cães acompanham a nossa espécie em praticamente todos os lugares. É raro encontrar uma casa sem um, e a relação de amizade entre as nossas espécies é tão estreita que nós levamos eles a praticamente cada canto de terra seca que existe, e hoje são um dos animais mais comuns que temos vivos, sendo algo em torno de 700 a 1,6 bilhão de indivíduos no planeta. Mas um desses indivíduos era especial para mim. Esse é o Pipoca, o cachorro que a minha família adotou quando eu tinha entre 6 e 7 anos de idade. E desde então ele nos acompanhou. Teve filhotes, teve amizades com outros cachorros, protegeu a nossa casa e muito mais. Mas o principal, ele era um cachorro amável e sempre que chegava algum membro da família, correndo para o portão ia o Pipoca e seu filhote Beethoven para nos cumprimentar, pulando pra cima de nós pedindo por carinho. Porém o tempo é invencível e 14 anos depois de sua chegada em nossas vidas, ele partiu no dia 3 de fevereiro de 2025, deixando uma família que o amava e um sentimento de saudade que nunca será preenchido. Obrigado, meu amigo. Obrigado por todos os momentos de felicidade que você nos proporcionou. Obrigado por nos proteger e obrigado por me ensinar que o amor, mesmo entre duas espécies tão distintas, ainda existe, provando que enquanto ambas as nossas espécies perdurarem, junto delas haverá a nossa amizade.